Como o futebol espanhol é muito divulgado no Brasil, muito provavelmente você deve saber que a Copa Nacional da Espanha se chama Copa do Rei. Competição esta que é disputada desde 1903, que segue a mesma ideia da nossa Copa do Brasil e de outras Copas pelo mundo, como a Copa da Inglaterra, da Itália ou a Taça de Portugal, e que tem o Barcelona como maior campeão, com 32 conquistas, pelo menos até aqui. Mas o que muito provavelmente você não sabe é que há 103 anos atrás, em 1919, 10 anos antes da criação do Campeonato Espanhol, um time rubro-negro derrubaria o favoritismo do Barcelona e conquistaria o título da Copa do Rei, naquela época única competição existente a nível nacional. Este time foi o Arenas de Guecho. Para conhecer a proeza que esse time alcançou, é importante que você se inscreva se não for inscrito, deixe seu like, mande o link desse vídeo para pelo menos 14 amigos, porque Arenas de Guecho tem 14 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Lá no norte da Espanha existe uma região que há séculos tenta sua independência com relação à Espanha, que é o País Basco, que não é um país ainda, e sim uma região autônoma espanhola, onde moram os bascos, um povo que mantém língua, tradição e cultura muito diferentes dos espanhóis, e que foi intenso alvo de perseguição, principalmente durante a ditadura do general Franco, entre 39 e 75. No País Basco existe uma província chamada Vizcaya, cuja capital é a cidade de Bilbao, terra do Athletic de Bilbao, e que tem como um dos seus municípios o município de Guecho, um pouco mais de 77 mil habitantes. Foi nessa cidade que em 1909 foi fundado o Arenas Club, denominado assim em homenagem ao bairro de Las Arenas. Nas 3 primeiras décadas do século passado, os clubes não jogavam o campeonato espanhol porque não tinha. Jogavam os campeonatos regionais e esses regionais indicavam os clubes que iriam disputar a Copa do Rei. Inicialmente, o Arenas de Guecho teve dificuldade para se firmar, pois o Athletic de Bilbao já era uma potência não apenas regional, mas também nacional. Haja vista o fato do Athletic de Bilbao já possuir 9 taças da Copa do Rei, quando o Arenas venceu a primeira em 1919. 2 anos antes, ou seja, 1917, o Arenas de Guecho tinha chegado à final da Copa do Rei, mas perdeu para o Real Madrid. O time ainda chegaria mais 2 vezes à final da Copa do Rei. 1925, quando perdeu para o Barcelona, e 1927, quando perdeu para outro time do País Basco, o Real Unión. O Arenas de Guecho joga desde 1947 no estádio de Gobela, com capacidade para 2.000 torcedores. E nessa temporada 2022-23, o time está disputando a 4ª divisão do Campeonato Espanhol e está longe da primeira divisão desde 1935. 8 clubes disputaram a fase principal da Copa do Rei de 1919, jogada em meio a 2 eventos que balançaram as estruturas do planeta: a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, que foi uma pandemia que, proporcionalmente falando, matou muito mais os seus infectados do que a pandemia que passamos há pouco tempo. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, as pessoas mais pobres jogavam seus familiares mortos na calçada para o carro da prefeitura levar, pois faltava caixão, cemitério e dinheiro para enterrar tanta gente. Até o então presidente do Brasil, o paulista Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. A Espanha, neutra durante a Primeira Guerra Mundial, noticiava a expansão da gripe normalmente, enquanto que em países como França, Inglaterra e Alemanha, abafava-se o caso para não influenciar nos combates. Por isso recebeu o nome de espanhola. Ah, agora eu entendi! A gripe espanhola na Espanha se chamou de febre russa. A Copa do Rei de 1919 contou com o Arenas de Guecho representando a Vizcaya, com a Real Sociedad representando a região de Guipúzcoa, com o Racing de Madrid representando a região central, com o Sevilha representando a região sul,
com o Real Vigo Sporting representando a região da Galícia, com o Sporting de Gijón representando a região das Astúrias, com o Barcelona representando a região da Catalunha e com o Deportivo Aguilenho representante da região de Levante. O Arenas de Guecho tinha o goleiro, e que também fazia a função de treinador, José Maria Jauregui. Os zagueiros Pedro Valhana e Domingo Careaga. Os meias Gumercindo Uriarte, José Arruza e José Maria Penha. E os atacantes Juan Ibai Barriaga, Francisco Pagaza, Félix Sessúmaga, Pedro Barturen e Florencio Penha. No dia 30 de março de 1919, no estádio Rosaleta, na cidade de Guecho, o Arenas de Guecho recebeu o Racing de Madrid e o Arenas massacrou por 8-2. 7 gols de Félix Sessúmaga a 1, 2, 3, 8 e 30 minutos do primeiro tempo e aos 5 e aos 15 minutos da etapa final. Um de Francisco Pagaza aos 35 do segundo tempo a favor do Arenas de Guecho, enquanto que Ricardo Álvares 2 vezes aos 40 do primeiro tempo e aos 25 do segundo marcou a favor do Racing de Madrid. O segundo duelo ocorreu no dia 6 de abril no estádio Campo de O'Donnell, antigo estádio do Atlético de Madrid. E o Racing de Madrid venceu o Arenas de Guecho por 2-0. Gols de Ricardo Álvares aos 41 e Português aos 44, ambos na etapa inicial. E como naquela época a saldo de gols não era critério de desempate, foi necessário um jogo-desempate, uma vez que houve uma vitória para cada lado. Este duelo aconteceu no dia 9 de abril no estádio Martínez Campos, em Madrid. E mesmo fora de casa, o Arenas de Guecho venceu o Racing de Madrid por 3-0. Gols de Juan Ibai Barriaga aos 5, Pedro Barturen aos 30 e Pedro Valhana aos 35. Todos no segundo tempo, garantindo o clube do País Basco nas semifinais. Nos outros duelos, o Real Vigo Sporting passou pelo Sporting Gijón ao empatar em 2-2 em casa no campo de Coia, na cidade de Vigo. 2 gols de Nolasco Lourenço aos 42 do primeiro tempo e aos 5 do segundo a favor do Real Vigo Sporting e de Manuel Meana aos 35 do primeiro tempo e Adolfo Trapote aos 57 da etapa final a favor do Sporting Gijón. Empatar o segundo jogo em 1-1 em Gijón, gols de Fernando Vilaverde aos 10 para o Sporting Gijón e Tiarroni aos 20, ambos na etapa inicial, a favor do Real Vigo Sporting. E vencer o jogo desempate no estádio El Sardinero, na cidade de Santander, por 3-0. Gols de Moncho Gil aos 28 e 2 de Teodoro Cruces aos 31 e aos 38, todos 3 na etapa final. O Barcelona eliminou a Real Sociedad ao vencer por 6-0 o primeiro jogo no Camp de Le Court, na cidade de Barcelona. Um gol de Martínez aos 20 da primeira etapa, 2 gols de Alcântara aos 44 do primeiro tempo e aos 25 do segundo, e 3 gols de Lacatos aos 10, aos 17 e aos 34, todos no segundo tempo. E vencer também o jogo da volta por 3-1 no estádio Atocha, na cidade de San Sebastián. Gols de José Arrati primeiro aos 10 do primeiro tempo a favor da Real Sociedad e 3 gols de Martínez aos 35 do primeiro tempo e aos 15 e aos 40, ambos na etapa final, a favor do Barcelona. O Sevilla enfrentaria o Deportivo Aguilenho, mas o adversário desistiu da disputa e, portanto, o Sevilla avançou direto para as semifinais. Pelas semifinais no dia 4 de maio, mesmo fora de casa, no estádio Campo de Coia, na cidade de Vigo, o Arenas de Guecho venceu o Real Vigo Sporting por 2-0. 2 gols de Félix Sessúmaga aos 12 e aos 40 minutos da primeira etapa. A classificação para a grande final veio no dia 11 de maio, quando, jogando em casa no estádio Rosaleta, na cidade de Guecho, o Arenas venceu o Real Vigo Sporting por 6-1. 4 gols de Félix Sessúmaga aos 10 do primeiro tempo e aos 18, 22 e 39 minutos da etapa final. E 2 de Pedro Barturen aos 33 do primeiro tempo e aos 24 do segundo, a favor do Arenas. E de Pedro Valhana, jogador do Arenas, marcando contra a favor do Real Vigo Sporting aos 41 minutos da etapa final. Quem também se garantiu na final foi o Barcelona, que eliminou Sevilla, ao vencer em casa no Camp de Le Court, em Barcelona, por 4-3. Gols de Lacatos aos 31, Martínez aos 43, ambos no primeiro tempo, Garchichorena aos 41 e Alcântara aos 43, ambos no segundo tempo, a favor do Barcelona. E 2 de
Quinqué aos 35 do primeiro tempo e aos 40 do segundo, e um de Otero aos 4 da etapa final a favor do Sevilha, e vencer também o segundo jogo em Madrid por 3-0. 3 gols de Alcântara aos 15, aos 31 e aos 37, todos no segundo tempo. A grande final entre bascos e catalães aconteceu no estádio Martínez Campos, em Madrid, no dia 18 de maio. No tempo normal, o jogo ficou empatado em 2-2. Gols de Félix Sesúmaga aos 12 do primeiro tempo e aos 35 do segundo, a favor do Arenas, e de Vinhals aos 3 do primeiro tempo e Lacatos aos 10 do segundo, a favor do Barcelona, levando o jogo à prorrogação. O Arenas de Guecho marcou mais 3 gols com Félix Sesúmaga aos 4 do primeiro tempo da prorrogação, Florencio Penha aos 11 e Juan Ibaibarriaga aos 14, ambos do segundo tempo da prorrogação, fechando o placar do jogo em 5-2 e garantindo o título de campeão ao Arenas de Guecho, que mesmo após 103 anos não conseguiu mais repetir o feito de 1919. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!